Pois é, a lei Magnitsky ela não é brincadeira. Dessa vez, o Donald Trump pegou o ministro Alexandre de Moraes de jeito, a lei Magnitsky pegou ele de jeito e acabou de cair, né? Acabou de sair fora o sistema eletrônico do próprio escritório de advocacia do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Eu imagino que nesse horário ele deve estar possesso, revoltado, mas essa pressão do Donald Trump aí. Vamos entender do que se trata, vamos ver o que foi que aconteceu em relação ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. Já vou trazer para a sua tela aqui, tem uma manifestação do Jeffrey Schichini sobre isso. A gente vai falar também, né, da possibilidade do Bolsonaro topar agora, não mais a anistia geral ampla e restrita, mas a redução das penas, de forma que ele topa ficar algum tempo em prisão domiciliar para não ser indicado para Papuda. No último editorial, a gente falou justamente sobre isso aí, sobre a questão do Papuda, tá? Vamos falar também sobre uma traição que deixou os petistas revoltados, né? O petista, o Jacques Wagner, que eu acho coerente alguns posicionamentos dele quando ele está contra o próprio PT, tá? Ele andou indo a favor da lei da dosimetria. Nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Então sejam todos bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui com você. Você que nos acompanha há algum tempo aí, muito obrigado pela confiança. Você que chegou agora no canal, cogita se inscrever no canal, aqui você vai pegar informação sempre de relevância, informação que a gente sempre averigua antes de trazer todo o conteúdo para você aqui, tá bom? Bora para cima, vamos entender o que está acontecendo. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e vamos de matéria, vamos entender o que aconteceu contra o Alexandre de Moraes e a lei Magnitsky aí. Vamos lá, pessoal. Olha essa aqui. Urgente. Site do casal Magnitsky derrubado. É o efeito Magnitsky? Essa publicação foi feita pelo Marco Antônio Costa, né, que é o Superman aí. O Jeffrey Schichini também fez uma análise. E sim, o site do escritório de advocacia do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, assim como também do escritório de advocacia, né, que é com a Viviane Barsi, a esposa dele, caíram. Dá uma olhada aqui, o Jeffrey Schichini falando sobre isso. Eita, olha só isso daí, gente. O site do escritório da esposa do Moraes saiu do ar. Efeito Magnitsky. Este é um dos efeitos da lei Magnitsky. Por quê? Porque o site do escritório estava hospedado em servidor americano da Amazon. Lei Magnitsky. Um sancionado não pode ser cliente de empresa americana ou de empresa que atue nos Estados Unidos. Olha só. E caiu também o site do Instituto Lex. O instituto que está em nome da esposa de Moraes. Gente, perde conta bancária, perde cartão de crédito. Os prejuízos são imensos. Agora, se você quiser saber mais sobre esse assunto, estar atualizado, eu te indico a Gazeta do Povo. Olha só, gente, essa super promoção que a Gazeta lançou aos meus seguidores. R$ 4,90 por mês. É imperdível. Gazeta do Povo tem o meu respeito, por isso que eu estou indicando, porque não recebe Pix do governo. Isso não tem preço, né? Se não recebe Pix do governo, óbvio que tem meu apoio, porque aqui tem informação sem máscara, não tem informação manipulada. E lá já tem mais informações sobre tudo isso que está acontecendo, então se mantenha atualizado, se inscreva como eu na Gazeta do Povo. É isso aí, pessoal. Então, Gazeta do Povo sempre parceira nossa aqui do canal também. Vamos lá. Vamos falar agora da questão da prisão do Bolsonaro, né? Aliados avaliam que o Bolsonaro toparia redução de penas com garantia de domiciliar. O que seria a possibilidade do Bolsonaro topar uma redução de pena, né? Segundo alguns aliados do Bolsonaro, ou seja, figuras próximas que ficam ali no entorno, né, são deputados, senadores, eles disseram que o Bolsonaro toparia, tá? Estaria de acordo com um projeto de redução das penas. Segundo eles, o Bolsonaro já sinalizou nesse sentido. Mas o Bolsonaro sinalizou no sentido que, desde que houvesse a garantia
da manutenção da prisão domiciliar. Ou seja, o Bolsonaro ficaria em prisão domiciliar e em momento algum ele seria destinado para a Papuda. Bolsonaro está certo. Bolsonaro na Papuda é sentença de morte certa, na cidade de saúde que ele está. Tanto é que eu fiz um editorial para vocês, né, onde eu citei uma matéria lá do Paulo Capelli, onde ele dizia o seguinte: olha, o Bolsonaro não vai para a Papuda. O STF não vai ter coragem de mandar o Bolsonaro para a Papuda. Ele está doente. E se o Bolsonaro morre na Papuda por causa do STF, primeiro é que ele vira Marte. Segunda, que não se sabe a reação do povo, né? Ó, esses aliados do Bolsonaro dizem que o ex-presidente está fragilizado e quer evitar ao máximo a ida para um regime fechado dentro do presídio. O Bolsonaro sabe que ele já não tem mais aquele tempo de vida graças a um presentinho que a esquerda deu para ele bem no bucho do Bolsonaro, né? Ou seja, são radicais. A orientação do PL ainda tem sido a de continuar buscando uma anistia ampla, geral e restrita, até porque o Bolsonaro é o plano A, mas cada vez fica mais difícil apostar numa pauta como essa. Tem um rapaz lá do Editorial Central, o Samuel Fernandes, né? Ele é analista de negócio, ele fez uma análise muito interessante. Então, para quem não conhece, eu recomendo aqui, ó. Inclusive, foi ele que está me ajudando, né, com essa questão de criar o aplicativo. O cara é muito, muito bom, né? E aí, para quem puder acompanhar, estou colocando um trecho aqui do vídeo dele aqui, lá no canal Editorial Central. Acompanha. Pessoal, todo mundo sabe que o maior sonho da esquerda é colocar Bolsonaro na mesma prateleira do Lula, ter aquele status ali de condenado. E a gente entende que se o sistema pudesse fazer tudo que tinha vontade com Bolsonaro, talvez aí ele já tinha pegado uma forca, ele já tinha ido pro paredão, mas está pegando tão mal essa perseguição que agora os próprios ministros do STF estão revendo aí o quadro de saúde dele. Porque quem não lembra, semana passada ele foi diagnosticado com câncer de pele, pessoal. Ele, depois daquela facada, o sistema gástrico dele nunca mais foi o mesmo. E sempre aí ele precisa de um socorro com urgência para ir para um hospital. E eles queriam ter aquela fotinha do Bolsonaro atrás das grades. Mas isso aí parece que está ficando cada vez mais impossível para o sistema. Olha só essa notícia aqui que saiu no canal Metrópolis. Saúde de Bolsonaro vira assunto no STF e torna Papuda improvável. Pessoal, vamos entender melhor essa situação aqui. Olha só, a saúde de Bolsonaro virou um assunto entre os ministros do STF. A preocupação maior não é com o recém-descoberto câncer de pele, mas com o quadro na região abdominal considerado delicado por médicos especialistas que atendem, inclusive, servidores da corte. Então surgiu essa conversa aí nos bastidores e eles sabem que o Bolsonaro não está enfrentando aí uma barra muito complicada na vida dele com o sistema de saúde. A gente ouviu falar aí que é soluços, a gente está vendo que o Bolsonaro não está bem aí há muito tempo. E a questão psicológica também, ela afeta muito, porque a gente sabe, o sistema queria Bolsonaro atrás das grades. Mas imagina só a comoção que ia dar no país se acontecesse uma situação. Coloca o Bolsonaro na cela, dentro da Papuda, igual ele sempre quis, e Bolsonaro venha a falecer. O que ia acontecer? A comoção nacional, o que ia gerar de repercussão negativa aqui para esse país? Agora parece que eles estão com medo de toda essa situação, porque aconteceu com o famoso aí Clezão, que era aquele apoiador que da Bahia, que foi preso e foi morto dentro da cela ali, precisando de um auxílio médico de urgente e não foi capaz de atender ele. Aí a gente entende aí, por isso que o Supremo aí tá pisando mais baixo agora com toda essa situação. Pessoal, voltando aqui. Inicialmente o Supremo pretendia enviar Bolsonaro para uma cela especial no presídio da Papuda, de modo a demonstrar que não haveria privilégio ao ex-presidente condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado e outros 4 crimes. Aí eu quero que você coloque na ponta da caneta aí. Será que realmente Bolsonaro fez esses crimes aqui? Será que existiu esse crime? Pessoal, o local que o ex-presidente cumprirá a pena devido à condenação ainda será definido, apenas após a apreciação dos recursos e trânsito em julgado da ação penal sobre o golpe de Estado. Pessoal, então foi essa notícia. A gente deu o nosso ponto de vista. Se você gostou, deixa o seu like, já comenta aí, ajuda o nosso canal a bater a nossa meta. Tamo junto, até o próximo vídeo. Pessoal, todo mundo sabe.
Esse foi o Samuel Fernandes, tá? Pessoal, segue lá o editorial central para quem gostou do conteúdo. Mas a grande realidade que fica escancarada aqui é justamente isso, né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal entendeu que Bolsonaro morto, ele é mais perigoso do que ele neutralizado dentro de casa. E o Bolsonaro é ser humano. Ele não quer ir para a cadeia, mas também não quer se afastar da sua família. E agora, cá entre nós, você é apoiador do Bolsonaro, querer que o Bolsonaro encare essa, peite o STF e vá para a cadeia para pagar de machão, cá entre nós, você não entendeu, foi nada da regra do jogo, né? Bolsonaro está fragilizado, Bolsonaro não está bem de saúde, Bolsonaro sabe que são os últimos dias de vida dele, se depender do sistema vai ser preso ou vai ser do lado da família. Eu, no lugar do Bolsonaro, se eu fosse vítima de tudo isso, eu duvido que eu ia agir diferente e sim, provavelmente vai sair um acordo aqui. Isso aí é inevitável acreditar nisso. Bom? Pessoal, vamos falar disso aqui. O pessoal da esquerda está detonando o Jacques Wagner, chamando ele de traidor, o grande traidor do PT. Por quê? Porque ele divergiu do restante do PT e disse que apoia sim reduzir as penas do 8 de janeiro para mandar todo mundo para casa. Ele não apoia a anistia, mas ele apoia a dosimetria. Já é uma diferença, porque o PT quer paredão para quem foi no 8 de janeiro e para o próprio Bolsonaro. Dá uma olhada na fala dele e você me diz se foi coerente, se não foi coerente, aí você me dá a sua opinião. Olha, não se trata aqui de ceder ou não ceder, se trata aqui de achar razoável ou não. Eu sempre disse que eu acho razoável, porque, repare, é o Código Penal. No Código Penal está estabelecida a pena para cada crime. E tem um crime para golpe de Estado, tem um crime para afronta à democracia, tem um crime para balbúrdia, tumulto, como foi feito lá no 8 de janeiro. Eu acho que o Congresso pode se debruçar sobre ele e dizer, olha, eu acho que está de menos ou está de mais, vou aumentar ou vou reduzir. Eu não vejo nenhuma afronta. A discussão que vai ter é se esta mudança, que está tá na Câmara dos Deputados para ser apresentado o relatório pelo deputado Paulinho da Força, se essa mudança vale ou não vale para quem está lá. Eu quero dizer que quando a gente estava discutindo e resistindo àquela volúpia da anistia que o pessoal, os fanáticos do ex-presidente defendiam, essa foi uma medida de resistência. Não, vamos folgar um pouco a mão para o que eu chamo de massa de manobra, para os bagrinhos, e vamos concentrar o peso da punição naqueles que têm que ser mais violentamente punidos. Quem é? Quem pensou em matar presidente, vice-presidente, presidente do TSE? Quem pensou em derrubar uma eleição legítima, como foi a do presidente Lula e do vice Alckmin? Quem fez aquela baderna? Quem financiou a baderna, a bagunça? Não é para a gente brincar. Não é pouca coisa, gente. Depredaram o Palácio do Planalto, depredaram o Congresso Nacional, rasgaram tapeçarias e quadros lá de um valor imenso, que foi presente de outras nações para a gente, como aquele exemplo que ficou mais clássico do relógio. Aí, não, tudo bem. Eu acho que não, tudo bem. É óbvio que quem foi lá quebrar, para mim, a maioria são, desculpe o termo, mas são os bobos da corte. Que alguém pagou uma diária, pagou hotel, botou um, vamos lá, defender o nosso presidente. Essa moçada ficou na arquibancada. Não foi com os caras lá embaixo quebrar. E depois ainda teve um que disse, não, quem quebrou tem que ser punido. Quem não quebrou, não. Eu disse, epa, cara, palha, você estimula todo mundo a ir quebrar. Os caras vão lá e quebram. Aí você diz que eles é que tem que pagar? Não. Eles têm que pagar também. Vem cá, você entendeu que ele acabou de dizer aqui que algumas pessoas foram só levadas aí, não tinha interesse em fazer nada, não tinha o dolo, e que mesmo assim tem que pagar, tem que ser condenadas? Eu ainda falo, não é? Para mim, não é anistia, é anulação total desses processos que são uma cinte com todos os direitos humanos, é uma cinte total, né, com o Estado Democrático de Direito. Por falar em assinte, vamos acompanhar essa matéria aqui. China amplia repressão ao cristianismo e veta evangelização juvenil. Olha isso. A China implementou um conjunto de novas regras e regulamentações
que amplia uma proibição de conteúdos religiosos online, atingindo práticas como de ensino online, de lições bíblicas para crianças e a formação de grupos e jovens. Olha isso. De acordo com a revista de direitos religiosos Bitwinter, os artigos divulgados pela Administração Nacional de Assuntos Religiosos da China, na última segunda-feira, representam um endurecimento significativo em relação ao controle e da prática religiosa no ambiente digital. Se tem uma coisa que a gente sabe que o comunista não gosta, é de religião, né? A religião faz as pessoas pensarem, fazem as pessoas serem mais livres, fazem as pessoas terem princípios. Isso aí não agrada a turma do sistema. Vamos lá, pessoal. Moraes libera redes de Carla Zambelli e impõe multa em caso de post de ódio. Tá? Dá uma olhada nisso aí. Seria a pressão Magnitsky, o efeito Magnitsky já? A Carla, que está presa na Itália, já tem quase um mês, né, se eu não me engano, o Moraes, ele determinou a revogação do bloqueio de perfis e canais das contas da Zambelli, que tinham sido bloqueados, né? Assim como de várias outras pessoas no Brasil tiveram aí bloqueios, o que para mim é uma cinte, é um disparate, né? O que tem a ver tirar a liberdade da pessoa se manifestar. Se a pessoa se manifestou e cometeu crime, ela vai pagar por aquele crime. A pessoa, né, jamais pode ser considerada um ser, né, proibido dos seus direitos e garantias fundamentais, pelo amor de Deus, né? Então, a pessoa não pode ser retirada dos seus direitos e garantias fundamentais. Então, tá bom. Usar redes sociais é um direito que todo mundo tem? Sim. A pessoa cometeu um crime na rede social, ela tem que responder por aquele crime, mas o direito dela de usar não pode ser. E se ela usa aquilo para o trabalho dela? Então é um absurdo. Segundo Moraes, no atual momento processual, não há necessidade de manutenção dos bloqueios determinados nas redes sociais, devendo somente ser excluídas postagens ilícitas que deram causa à decisão judicial. Inclusive, teve a condenação aqui. Na condenação, o Alexandre de Moraes falou que discursos de ódio não podem continuar. E aí, uma multa, né, que ele implementou ali de R$20 mil por cada post de ódio que a Carla Zambelli fizer. Publicação do Sóstenes Cavalcante em relação à CPI do INSS. Agora, a Gleisi Hoffmann entra na mira como suspeita do escândalo do INSS, é o que publicou o Sóstenes Cavalcante, é o texto do Sóstenes Cavalcante. O Rogério Marinho, ele deu uma fala aqui contundente em relação a desde quando esses descontos vêm acontecendo. Dá uma olhada. Polícia Federal conclui inquérito que investiga Gleisi e Paulo Bernardo e envia relatório ao Supremo Tribunal Federal. Olha que surpresa, quem são esses personagens? Procurador-geral. Não foi Lula, não. Lula estava dormindo em berço esplêndido. E só para lembrar aos desavisados, que não sabem que existia fraude do INSS, 1991, mas vamos para cá, 2009 e 2010. Descontos irregulares aumentam. Descontos irregulares, senhores. Olha que surpresa. Quem era o presidente naquela época? Descontos irregulares. O volume de desconto agora começa a aumentar, segundo o Baus. Eles começam a ser mais recorrentes, mas ainda tem algo muito localizado no varejo. Começa, sabe quando? 2009, 2010. Aí vem contribuição compulsória. Aposentados são descontados sem saber se sindicatos faturam milhões. Olha que surpresa. Sabe quando é que foi isso, gente? Foi em 2010. E o ministro Carlos Gabas, na época, sede da Confederação Brasileira dos Aposentados, na última quarta-feira, ficou decidido que o interessado que está sendo lesado, roubado, precisa ir ao sindicato ou associação e pedir o cancelamento. 2010. Quem era o presidente na época? Não sei. As pessoas vão entender o que eu estou falando. Idosa descobriu que teve desconto devido do INSS por 30 anos após escândalo de fraude. Acabei de dizer que faz desde 1994. Contribuição compulsória. Aposentados são descontados sem saber se sindicatos faturam milhões. 2010 também. Polícia Federal conclui inquérito que investiga Gleisi e Paulo Bernardo e envia relatório ao Supremo Tribunal Federal. Olha que surpresa, quem são esses personagens? 15 de março de 2018. E qual é o inquérito aqui? Consignados. Qual é o objeto dessa comissão, me parece, né? As pessoas talvez tenham se esquecido. E agora, esse partido que fica aqui dizendo que quer combater a fraude e tal, quer ajudar o trabalhador, é o mesmo que votou contra, há pouco tempo, na medida provisória que determina a retirada dos consignados. Né? É a mesma.
E a esquerda ajudou a manter desconto que levaram à fraude do INSS. Está aqui 2019, mostrando que foi combatida a MP, que nós apresentamos a 871. Nós estamos vendo aqui uma profusão de notícias. Vou até parar por aqui, porque para não constranger muito os nossos amigos. Mas vamos aqui. Pois é, né? Ou seja, é um caso que já vinha acontecendo há muito tempo e vem ganhando novas repercussões. Por exemplo, esse advogado aqui, o Nelson Williams, ele é muito conhecido até pela ostentação. Muita gente apelida ele de advogado ostentação, né? Ele tem um carro que só o carro dele é avaliado em 11 milhões e meio, né, de reais. A CPMI do INSS pediu a prisão preventiva e a quebra do sigilo de Nelson Williams. O advogado Nelson Williams, um dos alvos da operação da PF em apuração aos desvios irregulares de aposentados e pensionistas do INSS, teve pedido de prisão preventiva aprovado pela CPMI nesta quinta-feira. Além da penalidade, deputados e senadores que fazem parte do grupo de investigação também pediram pela quebra de sigilo do advogado em duas fases, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2024 e setembro de 2020 e setembro de 2025. Né? O Nelson Williams, que é super conhecido no mundo jurídico, famosíssimo no mundo jurídico, né? Sempre apresentou uma reputação muito séria, né? Espero, né, que a verdade venha à tona, né? E aí, né, não estou aqui para julgar ninguém. Vamos lá. Reprovação da Câmara chega a 70% enquanto o STF ganha fôlego após condenar Bolsonaro. Você acredita nessa aqui? E a reputação do STF está melhorando, está ficando melhor a reputação do STF, enquanto a da Câmara está caindo porque condenou o Bolsonaro. A mais recente pesquisa Pulso Brasil, alguém já ouviu falar em Pulso Brasil? Eu não conheço, nunca vi. PESP, né? Divulgada nesta quinta-feira, revela um cenário de desgaste acentuado do Congresso Nacional frente à opinião pública, enquanto o Supremo Tribunal Federal registra uma recuperação de imagem após o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de aliados pela tentativa do golpe de Estado. Meu amigo. Vamos lá. Essa matéria aqui, esta me assustou um pouquinho, tá? Me assustou um pouquinho. Matéria da Euronews, tá bom? Meloni, que é a primeira ministra da Itália, direita, tá? Pessoa de direita, na ONU, criticou Israel por cruzar o limite, ou seja, disse que Israel está passando dos limites e começa a cometer crimes de guerra. Isso chamou a atenção, isso foi um impacto, né, para a comunidade internacional, porque geralmente, né, hoje, a maioria cita o direito de Gaza a se defender. Por exemplo, ontem, o presidente do Paraguai, na ONU, ao mencionar, né, fazer o seu discurso, ele falou que o Paraguai dá todo o apoio a Israel, que Israel tem o direito de autodefender-se. E o que Israel está fazendo é autodefesa. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, interviu ante a Assembleia Geral da ONU para pedir uma reforma da organização e comentar a invasão russa da Ucrânia. Afirmou que Israel cruzou um certo limite em Gaza, com uma reação desproporcional, ainda que a culpa seja do Hamas, né, de iniciar a guerra. Pois é. Vamos lá, partindo para o próximo agora, vamos diretão, né? Se vocês estiverem gostando desse formato diretão, vocês me avisam. Lascou-se, né? Lascou-se de vez. O preço do café vai subir 15% e jornalistas ficam em choque. O preço do café vai subir 15% e jornalistas ficam em choque. Pois é. Escuta só isso aqui. A Clauson Dutra tem mais informações sobre o preço do café, que já está caro. Vai aumentar mais, Clauson? Vai, Débora. Os cafés tradicional e extra forte podem chegar a custar até R$40 nas próximas semanas, após um reajuste de 10% a 15% anunciado pela Associação Brasileira da Indústria de Café. Atualmente, os preços de cafés de 500 gramas variam entre R$33 e R$35 nos supermercados, dependendo da marca. Com o aumento, o valor pode subir até R$5 por pacote, dependendo do ponto de venda e do percentual de aumento aplicado. O reajuste ocorre após 2 meses consecutivos de queda nos preços, apesar da inflação do café medida pelo IBGE ser de quase 40% no acumulado do ano. 40% de aumento do café. Caramba, né? Caramba. Vamos lá, pessoal. Essa aqui tá dando o que falar.
Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para a eleição presidencial. Acordo foi fechado com líderes do União Brasil e PP. A única dúvida é quando o anúncio será feito. Isto aqui, segundo o Flávio Bolsonaro, é fake news. Isso, meu amigo, é uma bela de uma mentira, né? Olha só, Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para a eleição. Isto é uma fake news. O Flávio Bolsonaro escreveu o seguinte: acabei de sair da casa do presidente Bolsonaro e a matéria ao lado, obviamente, é mentirosa. Aviso aos navegantes de que Tarcísio, além de amigo, é uma pessoa preparadíssima, competente e não precisa ficar provando nada a ninguém toda hora, em especial sobre sua lealdade ao Bolsonaro. Não conseguirão separá-lo de Bolsonaro e tenham uma convicção de que estaremos juntos em 2026, para desespero da extrema-esquerda, que deve morrer de inveja de não ter um Tarcísio em seus quadros. Estamos juntos, Tarcisão. Cara, o que a gente precisa falar sobre isso aqui? 2 pontos. Primeiro, que o Tarcísio, né, já deu um recado de que ele pretende, né, ficar como candidato ao governo, tá? Ao governo. E provavelmente ele não vai querer arriscar, né, para não vai querer arriscar para a presidência da República. Inclusive, ele vai ter um encontro na segunda-feira com o Bolsonaro, é o que dizem os aliados, matéria do Metrópolis. O que eu não acredito muito, tá? Eu não acredito muito, não. Acho que o Tarcísio não vai jogar os pontos ainda, não, tá? Eu duvido muito. Agora, que esta publicação do Flávio Bolsonaro foi um cutucão no Eduardo Bolsonaro, foi. Tá? Foi uma rusguinha entre irmãos. Hoje eu vi um vídeo da Sadi. A Andréa Sadi falou o seguinte: olha, presta atenção. O Bolsonaro vai topar fechar o acordo com o STF, sim, para que ele fique em prisão domiciliar. E aí, ele aceita a redução das penas, aceita a dosimetria e reduz as penas, separando assim cada crime, ele vai reduzir bastante, e que ele cumpra a prisão de forma domiciliar. Foi um vídeo da Sadi. E li uma matéria aqui para vocês também sobre isso. Com base nisso, há a possibilidade do Bolsonaro dar apoio ao Tarcísio de Freitas, que já declarou apoio ao Tarcísio de Freitas, né, segundo matérias. O Flávio Bolsonaro disse que é fake news aqui ainda. Mas isso, Tarcísio, a gente vai estar junto em 2026 para desespero da extrema esquerda. O Eduardo Bolsonaro falou que será candidato. Então, de certa forma, mostra que o Flávio Bolsonaro está tentando apagar ali o fogo da fala do Eduardo Bolsonaro e estão tentando convencer, tirar o Eduardo dessa ideia. Cara, tem o seguinte: se o Eduardo Bolsonaro mantém a sua candidatura, a esquerda pode segurar, e todo mundo sabe que o Eduardo Bolsonaro vai ficar inelegível, segurar até ano que vem, minando, de certa forma, o Tarcísio e tudo, para depois deixar o Eduardo Bolsonaro inelegível e deixar a direita sem uma opção, não fez campanha, não teve alinhamento com o Bolsonaro, rachou. Então, tem que pensar muito bem agora qual vai ser a estratégia. E, cara, cá entre nós, vendo a estratégia do jeito que tá, eu ainda acho que vai ser o Tarcísio, tá? Sem Tarcísio, o Geraldo Alckmin seria eleito governador de São Paulo. As eleições de 2026 estão se aproximando, aliados do presidente Lula já intensificam, né, a disputa para a candidatura do governo de São Paulo. E os potenciais candidatos seriam o Alckmin, o Márcio França ou o Fernando Haddad. Fernando Haddad, sem chance. Mas o Márcio França e o Geraldo Alckmin, eles pegariam tanto esses isentões, essa turma limpinha, quanto pegaria também, né, a turma da esquerda. E sim, é uma possibilidade. Dentro do PT há divisões sobre o nome ideal. Uma ala defende o Haddad, dentro do próprio PT, considerando praticamente definido por aliados de Lula no Estado, enquanto outra está apoiando o Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República. Sem Tarcísio na disputa pelo governo paulista, Alckmin lidera a pesquisa de intenção de voto, o que também poderia abrir espaço para que ele disputa a vaga de vice de Lula na corrida presidencial. Tá? Vamos estar acompanhando. Vocês viram essa aqui? Última matéria que a gente vai tratar hoje, Capitão do Mato
Mulher que ofendeu o deputado do PL é identificada, né? A esquerda é racista. A esquerda, ela é violenta. A esquerda é homofóbica, né? Mas eles fingem que não existe isso. Capitão do Mato, né? A mulher que chamou o deputado federal Hélio Lopes de Capitão do Mato durante a audiência da comissão que analisa a proposta do Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial foi identificada. O parlamentar registrou o boletim de ocorrência na Polícia Legislativa do Distrito Federal. Tem que fazer isso. Tem que deixar de ser passivo, tem que mandar para a justiça, tem que processar, tem que usar o aparato judicial contra eles, porque eles usam o tempo inteiro contra o direito. Em menos de 24 horas, a corporação identificou a autora da ofensa. Trata-se de uma moradora de Salvador, na Bahia, que veio a Brasília para visitar a Câmara dos Deputados. O nome dela não foi divulgado. Tem que responder por injúria racial? Claro! É claro! A mulher chamou o deputado de Capitão do Mato, após o parlamentar se posicionar contra a proposta em discussão, que, segundo Hélio Lopes, quer acabar com o pardo, né, a figura do homem pardo. Vamos nessa matéria aqui, ó. Matéria do Duelo Nacional. A chefa foi bom, hein? Chefe do registro eleitoral de Caguaçu foi detida no Brasil com mais de 200 quilos de marihuana, né? Devia estar indo para alguma festa da esquerda, só pode. A funcionária, advogada de profissão e assinalada como suposta operadora política do deputado Miguel de Porto, foi detida nessa segunda, dia 22 de setembro, no município de Condor, estado do Rio Grande do Sul. O procedimento foi encabeçado pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o DRACO, da Polícia de Santa Maria. Na operação se interceptaram 2 veículos, um Peugeot com matrícula argentina, que ocupava um fundo falso de 254 paquetes de droga, né, marihuana, equivalente a 202 quilos, e um Toyota Fielder com chapa paraguaia, com placa paraguaia, que cumpria funções de explorador, né, ou seja, ele ia na frente para falar, ó, tem polícia na frente, ó, tem blitz, volta. Então ele ia na frente cumprindo a função de controlador, né, explorador. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Pessoal, você que busca uma segunda residência, né, uma garantia para ter uma conta em dólares, fugir da jurisdição brasileira, na descrição ou no número aqui você vai falar com uma das nossas especialistas aí. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.